Boa noite, pessoal. Paz do Senhor, família. Tudo bem? Vou iniciar agora o meu devocional. O meu devocional tem o tema de o que temos pedido e fica em Tiago, capítulo 4. Antes de começar, gostaria de fazer diferente, gostaria de fazer uma breve oração para nós podermos iniciar este devocional. Amém? Senhor, meu Deus, gostaria de te agradecer por mais um dia de vida, por ter nos sustentado, derramado a tua graça e as tuas misericórdias sobre nós. Gostaria de te agradecer pelo nosso alimento, pelas nossas vestes, pela água, pelo lar, pelo conforto, meu Deus, que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor Jesus Cristo. Tu és o provedor de todas as coisas. Gostaríamos de te agradecer. Se um dia faltar, nós continuamos crendo que Tu és o provedor de todas as coisas, meu Deus. Obrigada por ter nos guardado, nos livrado de todo o mal. Muito obrigada, Senhor Jesus Cristo. Agora, neste momento, abra os nossos ouvidos, que os nossos corações estejam abertos para receber a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então, eu vou começar aqui em Tiago 4. Na minha Bíblia está escrito a submissão a Deus. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Então, eu li aqui Tiago 4, do 1 até o número 3, até o versículo 3. Na verdade, eu já estava com essa palavra, já tinha alguns dias vagando na minha mente, né? E hoje, a situação que nós sabemos da moça que sofreu um acidente, então hoje isso voltou à minha memória, este capítulo, né? Tiago 4. Eu orei e abri a Bíblia, né? E vou começar o meu devocional hoje. Eu gostaria de enfatizar agora no começo, né? Como eu li Tiago 4, do 1 até o versículo 13, e vamos ler no decorrer do meu áudio, vamos ler esse mesmo capítulo de Tiago. A palavra de Deus é bem clara aqui, quando chega, principalmente no versículo 3, que diz que quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. As pessoas usam muito este versículo aqui para falar sobre o que nós pedimos materialmente para o Senhor, que nós não recebemos porque nós pedimos errado, porque nós pedimos para o nosso próprio prazer. Por exemplo, as pessoas falam assim, ai, mas você quer ter muito dinheiro, só que você pede muito dinheiro para o seu próprio prazer, porque você quer gastar com coisas, ai, eu quero, vamos supor, eu quero muito dinheiro porque eu quero comprar roupas para mim. E você deve pedir assim, eu quero muito dinheiro porque eu quero ajudar os pobres. Nós pedimos mal, mas eu gostaria hoje de falar esse versículo sobre também, sobre outras áreas da nossa vida, né? Quantas vezes nós já pedimos assim para o Senhor, Senhor, eu vou te pedir algo aqui agora, assim, eu vou dar um exemplo. Eu vou me embananar um pouquinho, mas eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo da minha própria vida. Quando eu perdi o meu filho, eu volto muito nisso porque eu acho que foi um dos momentos assim que eu mais tive experiência com o Senhor. Então assim, quando eu perdi o meu filho, eu tava na maca e a médica falou assim pra mim que eu tava perdendo meu filho e eu chorei muito. E eu sentei numa cadeira de rodas e a enfermeira tava me levando até a sala de cirurgia e ela me deitou na maca e eu fiquei ali alguns minutos sozinha. Eu não tinha ninguém, só tinha eu e Deus. E eu poderia muito bem dizer assim ao Senhor, Senhor, reverte isso na minha vida, eu não quero passar por isso, reverte isso. Só que eu pediria mal, isso que eu ia pedir, eu pediria mal. Isso não aconteceria. Então, você pede e não recebe porque pede mal. Eu pediria uma coisa que não dava para fazer naquele momento. Claro que o Senhor poderia fazer um milagre, né? Mas não era aquilo que o Senhor queria fazer na minha vida. Então eu tinha que pedir direito. Então, quando eu estava naquela maca, veio um louvor muito lindo na minha mente. E quando aquele louvor começou a rolar na minha mente e eu cantei, eu soube pedir o que Deus queria que eu pedisse. Eu pedi para que Deus me desse forças e me consolasse para passar por aquela situação. Eu falei assim para o Senhor, eu falei, Senhor, eu aceito, eu não vou questionar, eu não vou te perguntar o que está acontecendo, eu não vou me revoltar,
mas me consola. Eu pedi para que o Senhor me consolasse. E foi um momento, então, que eu soube pedir. Então, foi algo que eu recebi porque eu soube pedir para o Senhor. Eu pedi aquilo que eu precisava naquele momento. Eu poderia ter pedido para que Deus fizesse um milagre, mas se Ele não fizesse, talvez eu mesma me frustraria por algo que eu coloquei a minha expectativa. Eu não perguntei ao Senhor se era o que Ele queria para mim. Eu ia pedir, eu ia me descabelar, mas não era, eu não ia receber porque não era o que o Senhor tinha. Então, eu soube pedir, eu pedi consolo. Após esse acontecimento, eu fui na igreja, no meu primeiro culto, e o pregador me chamou lá na frente e ele entregou profecias para mim. E ele me chamou lá e ele me entregou profecias e falou. E na hora que ele saiu, eu falei assim: Senhor, amém, eu recebo, mas neste momento eu não estava atrás de profecias, eu queria muito ser consolada. Eu falei assim pra ele, eu falei na minha mente, né, no meu interior, eu falei: Deus, eu quero consolo. Eu queria tanto receber um abraço. E uma pessoa subiu do púlpito, desceu e me deu um abraço. Eu fui consolada pelo Espírito Santo de Deus, porque eu soube pedir. Eu não me frustrei. Eu não falei assim, eu fiz planos, eu pedi, Senhor, o tanto que eu orei, Senhor, o tanto que eu jejuei, e não aconteceu porque pedimos mal. Eu olho muito esse versículo e eu vejo por um outro lado. Eu vejo que nem ele vai enfatizar aqui, né? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. As pessoas vivem a lutar e fazer guerras. Eu penso, eu também gosto de olhar muito pelo lado espiritual essa parte, que é a parte em que nós vivemos e fazemos guerra para obter milagres que o Senhor não vai fazer, porque o Senhor não quer fazer, e ele disse que não vai, e ponto. E quando é que nós nos ajoelhamos e falamos assim, Senhor, então o que quer fazer na minha vida? O que o Senhor quer fazer? No que eu devo me posicionar? O que eu devo pedir para o Senhor? O que eu devo pedir neste momento para o Senhor? Isso veio na minha cabeça hoje quando aconteceu essa situação com essa moça que nós sabemos e o Paulo orou e Deus deu uma palavra. Então assim, o que o Senhor quer que a gente faça? Que a gente ore para que Deus console alguém. A gente tem muita gente hoje em dia que ora e fala assim: Senhor, faça um milagre, Senhor, faça um milagre. Mas será que essa pessoa ajoelhou e falou assim: Senhor, faça o teu querer e acima de tudo, me prepare para essa situação? Então as pessoas depois que elas pedem um milagre e Deus não faz, as pessoas entram em guerra, as pessoas fazem guerra, porque o Senhor não fez. Mas quantas vezes essas pessoas se ajoelharam e falaram assim: o que vai fazer, Senhor? Em que posição eu devo estar para o Senhor fazer? Em que posição eu devo estar para receber algo que o Senhor quer que eu receba? Senhor, me ponha na posição que eu tenho que estar. Sabe, a gente ora tanto também e pede assim para o Senhor: Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Mas quantas vezes a gente falou assim: Senhor, em que posição eu devo estar para que o Senhor me dê isso que o Senhor falou que o Senhor vai me dar? É lindo quando Deus usa alguém e Deus fala assim para a pessoa: Olha, eu vou fazer isso, aquilo e aquilo outro. E a gente ajoelha e fala: Senhor, faz, faz, faz. E quando é que a gente fala: Me posiciona? Senhor, eu quero estar posicionado porque na hora que vier o que o Senhor tem para me dar, eu quero estar na posição, eu não quero perder isso. E aí depois, por não estar na posição, por não pedir isso ao Senhor, que Ele nos revele a nossa posição, por não pedir isso ao Senhor, a gente vai fazer o que a própria palavra que diz. Nós vamos fazer guerras, vamos viver a lutar por aquilo e vamos fazer guerras. E a gente não vai, não sabe pedir. Então a gente vai ficar naquela guerra e o Senhor olha lá e fala assim: Mas você não sabe pedir. Você não sabe me pedir. Você só quer que eu faça. Você fala assim: Senhor, faz, mas você não se posiciona, né? Senhor, cura, mas eu não quero curar. Eu quero consolar você. É, como diz aquela música, aquele louvor da Estela, né? O milagre sou eu. Às vezes o milagre não é a pessoa que vai ressuscitar dos mortos, ou a pessoa a pessoa que tá numa doença terminal e que Deus vai curar totalmente. O milagre é você. O milagre é o consolo que Deus vai dar na sua vida. O seu testemunho é o seu consolo. O testemunho da gente nem sempre vai ser alguém que nem o sogro fala, né?
Ai, mas a minha mãe. O milagre às vezes não era a mãe dele. Deus não queria o milagre assim, ai, a mãe dele tá pra morrer, mas ela vai ficar bem. Não, o milagre é o próprio sogro, que hoje ele senta com a gente e ele fala: gente, eu entrei no carro, eu orei e eu pedi pro Senhor fazer a vontade dele, eu entreguei nas mãos do Senhor e ela partiu. Esse é o milagre, esse é o testemunho do Clemente. Isso nos mostra o quê? Que Deus escuta orações. Deus escuta as nossas orações. E Deus consola as pessoas que se posicionam, né? O milagre naquele momento, naquela maca, não era meu filho voltar. O milagre naquela maca era o consolo do Espírito Santo. Era que hoje eu pudesse abrir a minha boca e falar: gente, eu estava numa sala de cirurgia sozinha e eu senti o consolo do Espírito Santo. O testemunho é que o Espírito Santo existe e consola as pessoas. Ele existe e consola. Ele escuta orações. Deus escuta as nossas orações, ele envia o consolador. Este é o meu testemunho, este é o meu milagre. O milagre sou eu. Quem tinha que estar aqui hoje para contar sobre isso era eu. Que eu fui consolada pelo Espírito Santo, que o sogro foi consolado pelo Espírito Santo e que as pessoas que necessitam de consolo serão consoladas. Quantas pessoas mandam uma mensagem em grupos e falam: ora pelo fulano, ora pelo cicrano. Ai, Senhor, eu sempre digo, eu oro, mas eu oro assim: Senhor, faça o teu querer e console as pessoas que ficam. Tem situações na vida da gente que nós vamos ter que passar, não tem para onde a gente correr. Nós somos espirituais, mas vivemos situações carnais. A morte de alguém, o acidente de alguém, a doença de alguém, sabe? A gente vai viver essas situações. É inevitável, essas situações nos rodeiam. Mas nós temos que pedir posição para que a gente receba consolo do Espírito Santo sobre as nossas vidas. A gente tem que pedir posição para que a gente possa orar e para que Deus possa ouvir a nossa oração para consolar alguém, para enviar consolo a alguém. As nossas mãos podem não alcançar, a nossa voz pode não alcançar pessoas, mas elas alcançam o Deus Todo-Poderoso, que é onipresente, onisciente, onipotente, que está em todos os lugares e que através das nossas orações trabalhará na vida de alguém. A gente ora tanto, Senhor, faça um milagre, mas às vezes um milagre é que Deus recolha alguém, que Deus leve para que ele faça um milagre em quem está ao redor dessa pessoa. Nós devemos aprender e estar atentos ao trabalhar do Senhor. Temos que aprender a pedir. Temos sempre que ajoelhar e falar assim: Senhor, me ensina a pedir, me ensina a pedir aquilo que o Senhor quer fazer, quer que eu peça. Senhor, o Senhor quer que eu ore pelos doentes, pelos enfermos, eu vou orar. O Senhor quer, não, o Senhor não quer que eu ore pelo milagre do fulano, então eu vou orar pelas pessoas que estão ali. Vamos orar, vamos nos manter vigilantes, vamos aprender a pedir. Eu acredito que essa palavra não é só sobre coisas carnais, mas ela é sobre coisas espirituais também. É nisso que eu creio também. Voltando a Tiago 4, a partir do versículo 13, diz assim: a incerteza dos planos humanos. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. O 14 diz: vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Portanto, pensem nisto: quem sabe o que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. É, vocês não sabem. Aí vamos voltar aqui, onde ele diz: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Nós não sabemos o que acontecerá amanhã. E o que é a vida da gente? Nada. Nada. Nós não sabemos o que será da nossa vida amanhã. Nós não sabemos o que será da vida do outro amanhã. Não é? Nós não sabemos. Vamos nos manter vigilantes
Vamos orar, vamos aprender a pedir ao Senhor e vamos deixar que Deus faça o trabalhar dele na vida das pessoas. O nosso trabalho é ajoelhar e orar. E tem dor que a gente sente, e o jeito é sentir. E só quem vai entender a gente é Jesus. E é o que a gente tem que fazer. É orar para que Deus cure as feridas daqueles que precisam ser curados, para que Deus cuide dos órfãos, das viúvas e das mães que perdem os seus filhos, da família que fica com saudade e pedir apenas para que o consolo do Espírito Santo venha sobre a vida das pessoas, que as pessoas possam acordar e estarem sempre atentas ao trabalhar do Senhor sobre a vida delas. Amém? Esta é a minha palavra de hoje. Vamos continuar orando para que Deus nos ensine e nos ensine a alcançar quem a gente tem que alcançar. Às vezes a gente vai alcançar vidas e a gente não vai precisar nem sair de casa, mas as nossas orações chegarão aos céus, o Senhor as ouvirá, e pela oração de um justo, que tem os seus efeitos, Deus vai alcançar pessoas. Às vezes a gente espera tanto para que o Senhor nos leve para tão longe, e às vezes Deus quer usar a gente dentro da nossa própria casa. Amém? Esse é o meu devocional, gente. Boa noite, fiquem com Deus.